Orlando Martins, né? Aqui minha mãe também acompanhar, professora de teologia também, minha mãe. E estamos a falar sobre um tema que é muito interessante, que é as vicissitudes da educação teológica. É o estudo de caso do Brasil. Esse tema eu abordei porque eu observei que a educação teológica, por muitos anos no Brasil, foi demonizada. No âmbito principalmente do dito pentecostalismo clássico, né? Dentro do pentecostalismo clássico e atualmente no neopentecostalismo, houve uma demonização muito grande do conhecimento. O conhecimento realmente foi muito demonizado, mas tudo isso tem uma relação com uma questão histórica. Não há uma demonização do conhecimento apenas gratuitamente, mas é por uma questão histórica, né? A educação teológica formal ela tem uma relação direta com a Reforma Protestante, porque os grandes reformadores, tanto Lutero como Calvino, ambos foram doutores em teologia. Então eles davam realmente muita ênfase em educação teológica. Só que com o passar do tempo, a igreja, o movimento protestante se burocratizou. Então a burocratização do movimento protestante, houve a necessidade de um processo que dentro do protestantismo se conhece por renovação. Então a renovação espiritual se deu através do metodismo, do puritanismo, que foram movimentos de renovação. O puritanismo foi de matriz calvinista, ou seja, além da renovação, ele enfatizava a predestinação. Já o movimento do metodismo, além da renovação, ele enfatizava o livre-arbítrio. Então nós temos duas linhas de pensamento, mas ambos valorizavam a renovação. Por exemplo, nos ditos grandes avivamentos, que são os movimentos de renovação dos Estados Unidos, basicamente todos têm influência calvinista. Aí nós temos evangelistas famosos como Jonathan Edwards e George Whitefield, por exemplo, dentro dessa linha, e temos dentro da linha metodista John Wesley. A influência do pentecostalismo não é Calvino, nem George Whitefield e nem Jonathan Edwards, mas sim Wesley, Moody, tá? E Finney. Essas são as três grandes influências do pentecostalismo. Os três, cada um enfatizava mais a experiência do que a educação, com exceção de John Wesley. John Wesley valorizava muito a teologia, inclusive ele escreveu uma teologia sistemática. Já Charles Finney, por mais que no Brasil a CPAD publicou uma teologia sistemática de Charles Finney e ele fosse advogado e teólogo, ele enfatizava muito mais a experiência. Então essa influência de Moody, de John Wesley e de Charles Finney veio a desembocar no século XX no dito pentecostalismo, mas antes nos movimentos de renovação espiritual, que são chamados movimentos de fronteira. Aí nós temos os quakers, os tremedores, os metodistas, e vão surgindo vários grupos até desembocar em William Seymour em 1906 na Califórnia, na igreja da Rua Azusa, que não era a Assembleia de Deus, e sim Missão da Fé Apostólica, porque a Assembleia de Deus norte-americana só foi fundada em 1914. Antes de 1914, o movimento pentecostal já era muito forte na Califórnia. Aí nós temos a Igreja da Rua Azusa. Na Igreja da Rua Azusa não se valorizava a educação teológica, se valorizava só a experiência. Eu trouxe aqui um recorte, uma frase do Dr. Nunes, né, que é um especialista em teologia, que ele fala assim, ó, no início de 1800, muitas igrejas dos Estados Unidos começaram a experimentar uma mudança radical. Por várias vezes, tal mudança começou a separar o coração da inteligência e a fé da razão. Então houve um certo temor por parte dos primeiros pentecostais americanos de que a intelectualidade pudesse sufocar a fé. Porque no entendimento deles, igrejas como a anglicana, algumas igrejas inglesas e principalmente aquelas que sofreram influência do dito liberalismo teológico alemão, no entendimento deles, essas igrejas precisavam de uma renovação espiritual. Tudo bem? Oi, boa tarde. Aí o que acontece? Por causa do liberalismo teológico, por causa da burocratização, que eu não destaquei, agora vou destacar o liberalismo, então houve sim, por parte do pentecostalismo brasileiro e do americano anteriormente, um certo temor. Então tem outra frase, por exemplo, do próprio William Seymour. O Senhor concedeu línguas para os sem instrução acadêmica, como grego, latim e hebraico. Não sejam confundidos pela teorização, mas permaneçam em Jerusalém
ele revelará toda a palavra de Gênesis a Apocalipse. Essa é uma frase do William Seymour. Então, o William Seymour tinha um certo temor de que educação teológica, por quê? Porque as experiências, principalmente na Alemanha, do dito liberalismo teológico, no aspecto acadêmico foi válido, mas no aspecto devocional, houve, no entendimento principalmente das igrejas mais dogmáticas, ou as igrejas mais evangélicas, houve um certo decréscimo a esse movimento teológico. Eles entenderam que as igrejas meio que anularam a parte dita espiritual e buscaram só a parte acadêmica. Então o pentecostalismo da igreja da Rua Azusa tinha esse cuidado, né? Na verdade, esse exagero. Aí o que acontece? Aí nós temos Gunnar Wingren e Daniel Berg, que são os fundadores das Assembleias de Deus no Brasil, que eles são frutos desse contexto, muito embora eles são missionários suecos, moravam nos Estados Unidos e vieram para o Brasil, né? Precisamente para o Pará. E era através do navio Clemente, que inclusive foi num sonho que Daniel Berg teve um sonho com o nome Pará. E ele foi procurar onde ficava o Pará no mapa. E ele achou o Pará que era do Brasil. Então ele entendeu que ele tinha que vir para o Brasil. Então ele veio para o Brasil, deu início à missão da fé apostólica, seguindo a mesma linha teológica e de entendimento da Rua Azusa. Ou seja, os distintivos das Assembleias de Deus no início, que se chamava missão da fé apostólica, era Jesus Cristo volta, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e a santificação. E uma ênfase um pouco exagerada nos usos e costumes, através do legalismo. Isso também era um fruto também do catolicismo, né? Por exemplo, na igreja evangélica por muitos anos no Brasil, mulheres do lado direito, homens do lado esquerdo, não poderiam nem se misturar. Então houve toda essa questão no início do pentecostalismo. Então houve uma versão muito grande no Brasil, no início, ao intelectualismo, ao conhecimento teológico. E o que aconteceu? Gunnar Wingren e Daniel Berg, por serem missionários suecos, por mais que eles fossem frutos da Rua Azusa, eles foram sustentados pela missão sueca. Porque foi a missão sueca que organizou as Assembleias de Deus no Brasil nas primeiras 4 décadas. Aí se destacam nomes como Samuel Nystrom, se destacam nomes como Gunnar Wingren, Daniel Berg e outros, Levi Petrus, que eram todos da igreja sueca, da igreja pentecostal da Suécia. Então essa igreja da Suécia era muito conservadora e essa igreja tinha uma certa resistência à educação teológica. Por quê? Por causa da igreja luterana. Porque a igreja luterana era a igreja estatal, sendo a igreja estatal era uma igreja aliada com o Estado e que era uma igreja que bebia do liberalismo teológico. E eles bebiam do fundamentalismo norte-americano. Então, houve já alguns dissabores com a teologia. Aqui eu tenho algumas observações sobre os motivos da rejeição da missão sueca, de acordo com Paul Freston, que é um pesquisador inglês que mora no Brasil. Por que os primeiros missionários suecos eles eram contra a educação teológica? Porque eles acreditavam que não havia necessidade de erudição para o pastorado, porque também acreditavam que eles iam ficar iguais à igreja estatal sueca e a sua posição teologicamente mais liberal. Então, por isso que a igreja nas primeiras décadas teve resistência contra a educação teológica formal, não contra o ensino. De acordo com Gedeon de Alencar, a Assembleia de Deus teve uma marca no Brasil, a escola dominical. Todo local onde ela fundava, começava uma escola dominical. Mas aqui nós temos que só reavaliar um ponto. No início da obra, no Brasil, se chamava Missão da Fé Apostólica. Só em 1917 passou-se a se chamar Assembleia de Deus. Então foi há alguns anos, Missão da Fé Apostólica. Então aquela influência muito grande da Rua Azusa e da missão sueca foi o que realmente norteou as primeiras 4 décadas do pentecostalismo no Brasil. Depois, com o passar do tempo, foram chegando missionários norte-americanos, a partir da década de 50. Esses missionários norte-americanos já sofriam influência da Assembleia de Deus Americana, que foi fundada em 1914 e que sempre apoiou a educação teológica formal, diferentemente da Igreja da Missão da Fé Apostólica. Porque você sabe que a Missão da Fé Apostólica tinha uma característica muito mais empírica e a Assembleia de Deus norte-americana, desde o seu nascedor, sempre investiu em seminários teológicos. Tá? Eu tenho até aqui algumas observações aqui sobre a missão americana. Deixa eu só rapidamente aqui. Está aqui. Isso. E aqui, então,
chegada dos missionários americanos na década de 50, e com a chegada dos missionários americanos houve também um incentivo para a fundação da CPAD. Foram as mudanças de mentalidade. Primeiro a chegada dos missionários americanos, e aí começou-se as brigas nas convenções, as convenções de pastores, né? Por exemplo, em 1948, o irmão Pires, que era como se fosse o secretário da convenção, ele falou publicamente assim, ó, ele fez ver que a maioria dos irmãos são contrários aos cursos bíblicos por correspondência. Disse ainda que temos uma escola, a de Jesus, que não aprendeu como outros e foi aprovado na igreja para o ministério, ou seja, não havia necessidade de educação teológica formal. Outra frase também dita em 1937, no jornal Mensageiro da Paz, é a seguinte: os teólogos são espiritualmente secos. Enquanto esses teoristas escavam e encontram papéis, o crente simples, nas suas escavações de joelhos dobrados, é claro, encontra água viva com abundância. Um acha a palavra que mata, outro o espírito que vivifica. Então foi essa dicotomia, esse debate, essa inquietação que houve entre a missão sueca, que permeou as Assembleias de Deus pelas primeiras 4 décadas, e a missão americana, que começou a influenciar as Assembleias de Deus no Brasil a partir da década de 50, e aos poucos começou a promover uma mudança de mentalidade. E quais foram as características? Chegada dos missionários americanos na década de 50, criação da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, fundação do IBAD, primeiro Instituto Bíblico das Assembleias de Deus do Brasil, que foi criado, na verdade, em 58, desculpa. E que quando foi criado, ele não foi criado pela convenção. Ele foi, na verdade, criado pela missão americana, a contragosto da convenção. Ó, segundo Paul Merening, segundo o Dr. Paul Merening, que é um pesquisador, o IBAD não foi uma iniciativa institucional, mas foi duramente criticado pelos pastores convencionais que pejorativamente chamavam o IBAD de fábrica de pastores. Por quê? Porque a palavra Pindamonhangaba, que foi a cidade onde foi instalado o IBAD, significa fábrica de anzóis. E aí, pejorativamente, quem ia estudar em Pinda era pastor fabricado. Eles diziam que Pindamonhangaba, o Instituto Bíblico, significava fábrica de pastores. Então houve uma mudança com o passar do tempo. Com a fundação do IBAD, passou a haver um maior interesse pela educação teológica formal, e aos poucos, paulatinamente, de modo sistemático, começou a haver uma mudança de mentalidade na liderança das Assembleias de Deus. Primeiramente foi fundado o IBAD em 1958, em São Paulo, em Pindamonhangaba. Depois o IBP, Instituto Bíblico Pentecostal, no Rio de Janeiro, que foi fundado por Lourenço Olson. Lourenço Olson, né, que ele tinha um programa muito famoso que era A Voz das Assembleias de Deus, que era transmitido pelo rádio, e que ele também tentava mudar a mentalidade da liderança da época. Inclusive ele era teólogo, por influência das Assembleias de Deus norte-americanas. Foi ele que sistematizou os primeiros escritos escatológicos das Assembleias de Deus do Brasil, que inclusive escreveu aquele célebre livro, O Plano Divino através dos Séculos, que foi depois ministrado estudos bíblicos no Brasil inteiro. Então, com o passar do tempo, com a chegada da missão americana, a fundação do IBAD, houve um reflexo e uma mudança de mentalidade, da objeção ao reconhecimento, conflito e superação na constituição da educação teológica formal no Brasil. Então, no início havia objeção, no início era alvo de discussão em convenções. Nas primeiras 5 décadas, quem estudava teologia sempre ouvia aquela frase: a letra mata, o espírito vivifica. Aí, com o passar do tempo, houve uma mudança de mentalidade. Para concluir, em que medida a estrutura construída pela educação teológica formal contribuiu para o fortalecimento da teologia e da identidade pentecostal no Brasil? Primeiro, houve o crescimento do interesse dos pentecostais pela educação teológica e pela vida acadêmica. Segundo, o fortalecimento da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e o surgimento de novos escritores e teólogos pentecostais. E terceiro, o fortalecimento da teologia pentecostal e o surgimento de centros de pesquisas. Com o passar do tempo vai surgindo nomes como Antônio Gilberto, Jeremias do Couto, Elinaldo Renovato,
Gesiel Gomes, Helenay Cabral e tantos outros que são frutos do IBAD e do IBP. Inclusive o pastor Antônio Gilberto foi professor do IBP, junto com Gilberto Malafaia, Lourenço Olson, todos aqueles pastores que com o passar do tempo começaram a contribuir com uma mudança de mentalidade. Então, no início, as Assembleias de Deus no Brasil não sistematizavam nada e tinham uma teologia totalmente de influência sueca e depois americana. Com o passar do tempo, hoje as Assembleias de Deus no Brasil produzem uma teologia sistemática pentecostal, como essa teologia sistemática pentecostal do Walter Brunelli. Temos também hoje acadêmicos pentecostais como o Dr. Maxwell Fajardo, que escreveu uma tese sobre a história da educação teológica, o Dr. Gedeon Alencar, e vão surgindo assim, a teologia pentecostal vai se aprofundando, vai crescendo, e no Brasil ela vai criando um corpo, então vai criando uma identidade. Aqui em Portugal, o Dr. Brizoso Lima lançou recentemente um livro muito importante também, Aquele Falar Estranho, sobre a educação teológica formal, sobre o falar em línguas, né, doutor? Que é muito importante e contribui porque é um livro acadêmico, porque geralmente por muitos... Fala um pouco do pentecostalismo também. Né? Sim, e por muitos anos os livros pentecostais eram mais devocionais. Sim. E agora há essa mudança de paradigmas. E isso tudo tem relação com essa abertura, que por muito tempo houve objeção. Hoje há o reconhecimento. Hoje no Brasil, para ser ordenado um ministro, é importante estudar teologia. E antigamente você tinha que estudar teologia em outras linhas religiosas. Então, foi essa mudança de mentalidades. Então, concluímos a... Foi só essa observação. Muito obrigado.